Olá! Chega a ser surpreendente o fato de não haver um único partido político conservador na cena brasileira, apesar da existência de um número expressivo, se não majoritário, de eleitores conservadores. Tem o mercado e não tem ninguém para atender politicamente a esse mercado, com uma organização política presente e consistente na cena nacional. Isso é mais surpreendente ainda quando sabemos que já tivemos no Brasil, durante o período monárquico, mais de meio século em que o poder se repartia entre conservadores e liberais num sistema de rodízio, dando a origem ao período mais estável da política brasileira desde a independência, entre 1830 e poucos e 1889. Mas, enfim, não temos um partido assim. A cada eleição, porque não os temos. Eu, pessoalmente, me empenho em estimular a eleição de pessoas que correspondam ao perfil conservador e ao perfil liberal, que sejam, como eu dizia e digo, que sejam conservadores em relação aos valores e liberais em relação à economia e à política. Digo assim porque isto é fácil de entender, embora no detalhe saibas que a maior parte também dos conservadores são igualmente liberais em relação à política e à economia. Não há diferença entre ambos, porque a única diferença efetiva entre liberais e conservadores, esquematicamente, é o conservadorismo dos conservadores e não o liberalismo dos liberais. Mas, repito, não os temos. Por que não os temos? A primeira reflexão que faço em relação a isso é: será que os conservadores brasileiros são realmente conservadores? Será que o são? Penso que não. Porque uma coisa é as pessoas conservadoras convergirem em relação àquilo que não querem para a sociedade, que não querem para o país. Isto é relativamente fácil, mas não é suficiente para criar uma organização política conservadora, com presença e atuação permanente, forte, firme, permanente. Saber o que não se quer não é a mesma coisa que saber o que se quer. E para a política é preciso das duas coisas: saber o que não se quer e saber-se o que se quer. E para que haja esta motivação em relação àquilo que se quer, se requerem algumas coisas que, visivelmente, na minha percepção, fazem falta na sociedade brasileira. Não é difícil, até eu diria, é relativamente fácil você mobilizar aqueles que são contra a ideologia de gênero nas escolas. Isso foi feito, acontece, mas é episódico, é quase um surto, que depois passa, e as pessoas vão fazer outras coisas. Para a política se requer algo mais consistente e permanente. E por que eu penso que os conservadores brasileiros têm dificuldade de ser realmente conservadores na proporção e com a firmeza de atuação que isto requer? Porque é muito difícil haver conservadorismo num país cujo povo se tem na tão baixa conta como se tem a sociedade brasileira, em que as pessoas têm, em relação à sua nacionalidade, um terrível complexo de inferioridade, que só sai debaixo da cama quando tem Copa do Mundo. Porque a baixa estima do brasileiro em relação a si mesmo, a imagem que tem da própria história, é incompatível com o conservadorismo, que necessariamente precisa do respeito à própria história, às suas tradições, aos seus grandes homens. Nós sequer os conhecemos. E o Brasil os teve, claro. Este complexo de inferioridade da sociedade brasileira, este complexo de cachorro vadio, esse complexo de que fomos descobertos por acaso, por um povo errado, com uma cultura errada, que nos exploraram, que levaram as nossas riquezas, que tivemos uma trajetória de escravidão, povoados por indivíduos da pior espécie, da pior qualidade, e carregamos isto
com um complexo de culpa ou como um espaço enorme de reivindicações a ser feitos, sabe-se lá a quem, cobranças de dívidas históricas. O Brasil vive e convive com isso, e isso é incompatível com o conservadorismo. Ao contrário, por que aquela série do Brasil Paralelo, de conferências e de relatos e de interpretações da história, levaram tantas pessoas às lágrimas com razão? Porque, de repente, as pessoas descobriram que eram herdeiros de uma tradição tão rica, que começou no século XI, que a história do Brasil não começou no descobrimento em 1500, mas começou lá atrás. É a mesma história que foi construída por Portugal, que chegou ao Brasil, que nós estamos nos versos de Camões, que para as navegações que chegaram até nós e que permitiram que se construísse esta nação aqui nos trópicos, para que isto acontecesse, milhares de aventureiros, homens de coragem e de valor que se lançavam ao mar desconhecido, morriam no mar, e suas viúvas, seus filhos, seus pais choravam lágrimas que Fernando Pessoa diz que salgaram mais o mar de Portugal. Foram para nós também esses versos. E a pergunta: valeu a pena? Sim, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ao saber disso, para muitos, assistindo aqueles vídeos, tantos, milhares, perceberam que havia motivos, e aí sim, há motivos, ao impulso para o verdadeiro conservadorismo. Quando roçaram as ervas daninhas da mentira, da história mal contada, da versão produzida por conveniência política, se percebeu que há raízes fortes, em solo fértil, em solo que foi enriquecido pela presença das migrações que vieram para o Brasil, e que, neste sentido, também nos fazem únicos no contexto e no concerto internacional. Mas somos herdeiros de um idioma latino, de uma cultura universal e de uma cultura ocidental e de uma religião universal. Esse é o Brasil. Esse país é amável. E aqui nós podemos construir solidamente posições conservadoras, com os pés no chão da realidade, a lembrança e a memória do passado e os olhos abertos para o futuro. Pense nisso.